estúdio o nosso grande convidado, tal como prometemos, não é? Já em estúdio o nosso grande convidado para uma conversa agradável. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Pod Café, o seu espaço de reflexão e entrevistas com diferentes figuras públicas do nosso país, que nos contam na primeira pessoa, história de vida, assuntos sociais, culturais e desportivas. Bem, falando de desporto, está a acontecer em todo o país as campanhas eleitorais na Federação de Basquetebol. 3 candidatos concorrem para as presidenciais. Hoje vamos conversar com um dos candidatos à presidência e saber sobre o seu programa de governação à Federação Angolana de Basquetebol. O nosso convidado é considerado um dos maiores, se não mesmo o maior produtor de evento que este país viu nascer. Trouxe ao nosso país celebridades de peso de todos os tipos. Hoje o país lhe chama para outras responsabilidades, por isso lançou a sua candidatura à presidência da FAB, Federação Angolana de Basquetebol. Parece que agora os maiores shows irão de acontecer lá no basquetebol, não é? Nos palcos do basquetebol. Senhoras e senhores, com vocês e para vocês, Henrique Esmial Requinho. Bom dia. Bom dia, Angola. Bom dia, Luanda. Bom dia, patriota. Estão bem disposto? É claro, é claro. Uhum. Um prazer estar aqui nessa rádio, de certeza jovem, né? É muito jovem. Bem, prazer é todo nosso em recebê-lo, não é? Não é todos os dias que se tem uma referência com esta dimensão. Obviamente é um grande privilégio poder partilhar aqui, claro, diferentes assuntos em relação ao nosso país. Há vários aspectos culturais e desportivos do nosso país. Bem, Requinho é o candidato para a lista C, não é? Das presidenciais da Federação Angolana de Basquetebol. Requinho, conta-nos quais os motivos levaram o maior realizador de eventos de África a deixar a indústria cultural para o desporto. Bom, há que fazer aqui uma emenda primeiro. Vamos embora. Já não sou só o maior realizador de eventos de showbiz da África, mas sim, não diria o maior, mas entre os 3 maiores do mundo. Portanto, ok. Arrisco-me mesmo a dizer que em vida sou o mais antigo promotor, em vida e em atividade, sou o que mais espetáculos produzidos e músicos estrangeiros trazidos para o seu país. Portanto, estou com muitas referências em primeiro lugar, juntando tudo. Portanto, sem sombra de dúvidas, sou neste momento o maior promotor de showbiz do mundo em atividade. E acho que isso devia ser um orgulho para o nosso país. As suas credenciais estão aí bem visíveis, não é? Por tudo que é canto, quer do nosso país e também para lá das nossas fronteiras. Mas eu gostava de saber, e claro, esse não é um assunto da nossa conversa, não é assunto da nossa conversa, mas... E agora ia chegar lá. Uhum. Portanto, em termos desportivos, portanto, sou a maior referência, portanto, da gestão de eventos desportivos da África. Okay. Não há outro empresário que tenha o meu currículo, que tenha, portanto, organizado. Normalmente são os países que organizam. São os países que organizam, são as nações que organizam os Afrobasket, as taças dos clubes campeões, portanto, canos de handball. E, por incrível que pareça, portanto, é um angolano que é, portanto, a maior referência nos eventos desportivos africanos. Portanto, sou eu o único empresário em África que já organizou, portanto, 4 competições africanas. Ok. Portanto, sou o totalista. Portanto, organizamos o Afrobasket, organizei o CAN de handball e organizei 2 taças dos clubes campeões africanos. Portanto, então é bom que fique referenciado. Boas. Como é que o país está a encarar a sua candidatura? Bom, o país é que sabe. Agora, eu como é que estou a encarar a minha candidatura,
Estou a encará-la com muito otimismo, com muita seriedade. Portanto, eu estou no basquetebol há muitos anos. Estou no basquetebol cerca mais ou menos há 25 anos. No desporto há 30 anos. E no basquetebol mais ou menos há 25 anos. É uma estrada. É uma longa estrada. Uma longa estrada. Antes do Afrobasket, nós começamos a fazer a gestão dos jogos de basquetebol, timidamente, portanto, dos principais clubes, do 1º de Agosto, do Petro, alguns jogos do Asa, do Inter, e fomos andando. Portanto, organizamos as finais da Taça de Angola, portanto, organizamos os principais jogos do 1º de Agosto, do Petro, e a Taça Valdomiro Romero, a Taça Vitorino Cunha. Logo depois do Afrobasket, que organizamos o Afrobasket, organizamos a seguir a Taça dos Clubes Campeões, do Petro, depois a Taça dos Clubes Campeões do 1º de Agosto, e depois daí não paramos mais. Portanto, daí é que foi mesmo uma carga de cerca de 500 jogos de basquetebol. Portanto, foi gerir os jogos dos principais clubes e as taças Valdomiro Romero e Vitorino Cunha, as taças de gestão da Federação Angolana de Basquetebol, portanto, a Supertaça e a Taça de Angola, foram muitos anos a gerir esses jogos. Nós é que implementamos alguma modernidade, nós é que implementamos o regresso aos campos, nós é que fizemos aquela grande mobilização para o regresso aos pavilhões, portanto, dos adeptos. Ok, é todo um trabalho, é todo um conjunto de trabalhos desenvolvidos ao longo deste período. A nossa audiência questiona, não é? Quais as reais motivações que o levam a concorrer à presidência? E faço também aqui mais uma outra questão, só para a reboque dessa questão. Como é que avalia os trabalhos desenvolvidos pelo presidente cessante da Federação Angolana de Basquetebol? Exatamente. Olha, as motivações são claras. Sou um homem de basquetebol, sou antes um desportista, sou empresário e sou gestor de eventos desportivos. Ok. Isso, aliado ao facto de ter coincidentemente não, portanto, por causa mesmo do Afrobasket, nós quando estávamos a organizar o Afrobasket levávamos os meninos, os meus filhos, na altura eram crianças, um com 4, outro com 5 anos, estavam sempre connosco, no colo. Eles depois também ganharam o gosto pelo basquete, e só sei que hoje, 25 anos depois, eu estou numa situação muito familiarizado com o basquetebol. Portanto, estou numa situação de ter 3 filhos meus a jogarem basquetebol. A um alto nível, portanto, no Maryland, portanto, há portas, podemos considerar da NBA, que é o Celton Miguel. O facto de, nos últimos anos, pelo facto do meu filho estar a jogar nos Estados Unidos, ter vindo várias vezes à seleção nacional, portanto, aproximou-me mais ao basquetebol, interessou-me mais o basquetebol e comecei a seguir, como é lógico, e aí acompanhei. Acompanhei
portanto, as performances do nosso basquete. Portanto, aí acompanhei que o nosso basquete não estava a ganhar. Portanto, aí entrei dentro dos meandros que em 4 anos o basquetebol não ganhou nada, nenhum título, nem títulos nas classes jovens, nem títulos nas classes femininas, masculinas, séniores, etc, etc, etc. Ok. O motivo principal é o facto de não ganharmos nada, não ganhamos nenhuma competição. E então isso fez com que eu concluísse que, de facto, seria oportuno a minha candidatura, uma vez que, para além de organizar bem, eu também tenho a pinta da sorte de vencer. Ok. Também sou um vitorioso, então... Boas. Riquinho, exato, não sei o que vai dizer. Na sua linha de força, diz que vai dar 50 milhões. É isso? A equipa vencedora dos campeonatos vai também disponibilizar, ou seja, construir, não é? Campos por tudo que é canto do nosso país, de modo a tornar o basquetebol mais atrativo e tudo mais. Em termos práticos, como vai fazer isso, não é? Olhando para, em termos práticos, como vai fazer isso, olhando para a nossa, onde é que vai realidade, arranjar dinheiro para isso? exatamente, olhando a nossa realidade em termos de rentabilidade financeira a nível do desporto. Onde é que vai tirar dinheiro que é para pagar 50 milhões aos clubes? Pois, eu já respondi a primeira questão, não foram duas? Já respondeu. Foi só uma ou foram duas? Já respondeu as duas. Ah, é? Mas se quiser dar mais uma pincelada, não há problema. Não, fiquei com a impressão de não ter respondido só uma, não? Não, acabou por responder. Respondi as duas? Exato. Está bem, pronto. O motivo da minha candidatura é o facto de Angola não estar a ganhar e eu sentir que comigo podem ganhar. Há um dos motivos também muito fortes é não deixar passar a oportunidade da organização do Afrobasket em Angola, tanto para, de facto, criar aqui uma mobilização sem igual, uma mobilização à moda Riquinho, juntar a família do basquetebol, sendo que o Afrobasket será organizado em Angola, então criar aqui um movimento inédito para que, de facto, ganhemos mesmo, portanto. Ganhemos no campo, ganhemos nas bancadas, ganhemos fora do campo, que se respire... Em todos os níveis. Que se respire basquetebol em tudo que é local para a gente ganhar. E acho que o angolano, em melhores condições para criar esse movimento, chama-se Henrique Miguel Riquinho, até porque já o fez em outras ocasiões. Portanto, em ocasiões, inclusive, não só desportivas, né? Em ocasiões culturais. Quando digo não só desportivas, portanto, não só do basquetebol, portanto, por exemplo, aí aquela mobilização para ir apoiar Angola no Mundial de Futebol. Portanto, isso tudo, esses aspectos todos, portanto... Apontam-no como candidato certo para dirigir a federação. A pessoa certa para dirigir esse movimento todo. Porque aqui o objetivo não é só a federação, o objetivo é Angola ganhar. Portanto, Angola ganhando, quem está na federação terá esses dotes todos, terá essa capacidade de gerir a federação e também exeque ao mesmo tempo mobilizar a nação. Isso não é para todos. Portanto, nem todos têm essa capacidade. Uns são bons a organizar, uns são bons a desbloquear patrocínios, uns até são bons a lidar com as instâncias institucionais. E outros são aventureiros, né? Têm carisma. Portanto, e outros, se calhar, têm tudo isso junto. E julgo que, neste momento, eu seja o candidato mais próximo de ter isso tudo junto. Então, esse é um dos grandes motivos.
Outra pergunta que fez, Pronto, a outra questão é, como é que avalia, não é, antes de responder aqui a sua linha de força, gostavas também de dar não, mais uma pincelada na questão. falou-me Sim, que avaliação faz dos trabalhos desenvolvidos pelo presidente cessante? muito bom. Eu digo que eu bato palmas ao presidente Muniz, porque resgatou o basquetebol de uma situação extremamente difícil, que foi o anterior presidente, foi o Maneta. Portanto, o basquetebol teve das suas piores crises. Portanto, e o presidente Muniz teve a capacidade de congregar, de conseguir manter o basquetebol organizado, sem falhar nenhuma competição, inclusive reativou tanto os patrocinadores, coisa que na comissão de gestão, tanto os patrocinadores tinham se afastado, né? E então a minha nota a essa federação, do ponto de vista, atenção, organizativo, do ponto de vista de portanto, estabilidade, é nota 10. Nota 10. Agora, o basquetebol não vive só de organização e estabilidade. Há outras questões. Vive de resultados, vive como é que eu hei de chamar? É o desporto que, depois do futebol, movimenta a nação. E o basquete movimenta nos títulos. Ok. Está no top, nos títulos africanos. O futebol ainda está aqui embaixo a reaparecer, tanto, mas o basquete já está lá em cima. São, portanto, muitos títulos. Ok, Riquinho, estamos a correr com o tempo mesmo. Mas deixa, essa parte é importantíssima. Essa resposta tem que concluir. Portanto, então eu dou nota 10. Agora, com relação aos resultados, com relação a não conseguir unir a família de basquetebol, a família está completamente desunida. Nós vimos isso quando a chamada de jogadores para a seleção nacional digamos, era muita desinformação. Era o treinador a dizer uma coisa, o presidente da federação a dizer outra. Portanto, uma autêntica desinformação, uma autêntica desunião, tanto entre a família do basquetebol. Aí é nota 0. Com relação a não ter ganho nada, também nota 0. Tanto é isso que eu avalio. Em suma, se juntar tudo, o nota 10 da organização e de congregar estabilidade e patrocínios com o não ter ganho nada, o ter desunido a família do basquetebol, vai vir para a nota 5. Ok, por isso traz mesmo no seu programa de governação, na sua linha de força, não é? Todas essas questões de modo a resolver e a trazer soluções, não é, tangíveis, de modo que o basquetebol, não é, seja mais seja dinâmica e consiga certamente o seu lugar que se precisa. Mas agora a grande questão que se coloca é de que forma vai fazer com que os 50 milhões, essa é a questão do dia. Você só quer tocar no assunto do dinheiro. Da massa. Pô, já vou lhe dizer, né? Nós, a primeira coisa que iremos fazer, caso vençamos, é reorganizar e unir a família do basquetebol angolano. Unir a família do basquetebol angolano é o quê? Nós temos trazer todos os intervenientes, é isso? Não, temos em vista criar o Comitê de Honra. O Comitê de Honra é ir buscar todos os ex-presidentes da Federação Angolana de Basquetebol num fórum de escutação, de aconselhamento, para não voltar a acontecer o que aconteceu na primeira crise e agora na segunda crise, que foi a situação de jogadores selecionáveis ou não. Esse comitê vai fazer parte todos os ex-presidentes da Federação, todos os ex-secretários-gerais e todos os ex-presidentes das associações. Portanto, tem um leque de
quase ou mais de 50 membros. Isso vai, juntando a isso, a Associação dos Treinadores, a Associação dos Jogadores, no ativo, e os ex-jogadores, também têm uma palavra a dizer. Portanto, na verdade é reunir num fórum os ex-jogadores, os ex-treinadores, os ex-presidentes, os ex-secretários-gerais, os ex-presidentes das associações provinciais, estarem mais próximos do basquetebol. Isso vai fazer com que os 50 milhões apareçam? Não, os 50 milhões até já existem. Ok. Portanto, fala-se, as pessoas estão muito assustadas, mas nós temos 5 patrocinadores da Federação de Basquetebol. Temos o patrocinador do Unitel Basket, tanto que patrocina o campeonato séniores masculinos. Temos o patrocinador da Liga Azul, tanto que patrocina o campeonato feminino. Temos os patrocinadores da Seleção Nacional. Temos um banco que patrocina a Seleção Nacional. Temos 2 empresas do Estado que patrocinam a Seleção Nacional ou a Federação. E temos o pacote orçamental do Estado para portanto, a Federação e a Seleção Nacional. Ou seja, tem toda a estrutura. Não, os 50 milhões para premiar o campeão masculino e os 30 milhões para premiar o campeão feminino vai sair mesmo dos 140 milhões dos masculinos, do patrocinador masculino, e dos 100 milhões do patrocinador feminino. Portanto, o dinheiro já existe. Já existe. Já existe. Agora, o que nós vamos implementar é o quê? É um novo patrocinador para as classes jovens que nunca tiveram patrocínio. E já está identificado mais um patrocinador? Já, é um banco. E juntar o resultado de todos os patrocínios para apoiar as associações provinciais. Portanto, as associações provinciais de basquetebol nunca tiveram dotação financeira. Portanto, e vão ter agora, porque prevemos também fazer os campeonatos regionais para um maior desenvolvimento. Sabes que normalmente as equipas do interior nunca chegam às meias finais, nem à final. Porquê? Porque elas normalmente são eliminadas pelas equipas fortes de Luanda. Então, há que mudar os moldes de disputa. Ok. Caso venha a ser eleito presidente da Federação de Basquetebol, quais as prioridades, dentro daquilo que é o seu plano de governação, quais as prioridades vai implementar para que o desporto venha certamente conhecer novos ares? A prioridade para já é dotar as associações provinciais de autonomia administrativa e financeira. Elas terem uma dotação financeira que nunca tiveram. O que eu me lembro nos 50 anos da história do basquetebol, dos patrocínios e dos apoios, as associações provinciais sempre foram dependentes. E nunca tiveram, portanto, independência nem administrativa nem financeira. Portanto, o primeiro passo é dotar as associações com uma dotação financeira eu até já tenho um número, que são 5 milhões de kwanzas ano. Para uma independência financeira. Financeira, para elas poderem... Eles próprios autogerirem-se. Fazerem os seus campeonatos, terem capacidade financeira para os campeonatos provinciais. Mas com 5 milhões é melhor que nada. É melhor que nada. Portanto, e agora vamos ter uma outra situação, é que todos os clubes inscritos na Federação Angolana de Basquetebol e nas associações, portanto, terão também uma dotação financeira anual. Acontecia que só os 12 clubes que chegavam à fase final do campeonato de sénior masculinos é que tinham uma dotação de 1 milhão de kwanzas. Portanto, e nós, para além de estendermos para todos os clubes, mesmo os que participam na fase provincial, não é? Para dotar esses clubes com maior capacidade financeira e poderem crescer. E nós, ao fazermos os jogos, o modelo do campeonato regional, vamos fazer com que essas equipas cheguem mais longe possível e tenham mais jogos, jogam as primeiras fases entre elas, na sua região sul, tanto na região sul, por exemplo, Namibe, Lubango, Cunene e Quambo-Cubango, jogam entre si a 2 voltas, depois passam por uma segunda fase, também ainda interregional,
entre a região norte, sul, este, só os vencedores das regiões depois é que viriam para a segunda fase para jogar com as equipas de Luanda, ainda assim com as equipas menos dotadas. Portanto, também em Luanda temos as equipas, portanto, que estão no segundo nível. Portanto, as pequenas equipas de Luanda iriam disputar com as vencedoras dos grupos e aí sim passaria-se depois para uma fase final com já as outras 6 melhores equipas de Luanda. Portanto, não adianta estar a citar nomes, mas o nosso modelo, a nossa primeira ação seria essa para o basquetebol dar um boom, para já surgirem mais equipas. Para permitir uma maior abrangência. Maior desenvolvimento, a tal massificação. Nós vamos fazer a massificação de outra maneira. Portanto, é massificando com dinheiro, com o crescimento dos clubes e mais jogos, e o resultado vai ser que quando as equipas forem para a fase final, estão todas com mais jogos. Portanto, Luanda também ficaria aqui numa fase só delas. Portanto, as equipas, as 6 ou 8 equipas pequenas jogavam entre elas. Por exemplo, o Petro, o 1º de agosto, o Inter e o Vila ou o Asa ficariam de fora. Portanto, jogariam uma fase também só entre elas. Portanto, e quando se juntassem as outras equipas, todas estavam aí com 50, 60 jogos. Um outro aspecto é reativar os torneios fora do campeonato. Portanto, os torneios das datas festivas, a vinda de muitas equipas estrangeiras para aqui, como viam antigamente, a vinda de equipas americanas. Portanto, eu tenho essa facilidade, porque tenho os meus filhos lá nos Estados Unidos da América e com um telefonema tenho vantagem sobre os outros candidatos. Portanto, potencializar, rentabilizar, trazer rentabilidade financeira para os eventos da Federação. Ok, Riquinho tocou aqui em alguns aspectos muito importantes, mas não ouvi, não é a questão do desporto escolar, não é? O basquetebol a nível das escolas. Como é que vai fazer, como é que vai trazer? Olha, um aspecto extremamente importante. O nosso programa é muito prático, pragmático e execuível. Portanto, nós no nosso programa não temos muitos projetos, muitos planos, muitas políticas bonitas. Eu, como disse, portanto, estava a falar da rentabilidade. É necessário a Federação rentabilizar o basquetebol. O basquetebol é uma marca. O basquetebol em qualquer parte do mundo é o desporto dos milhões. Aliás, os jogadores mais ricos do mundo do desporto são do basquetebol. Então temos para fazer isso. Somos campeões africanos 12, 11 ou não sei quantas vezes. Portanto, temos que ser também no nosso basquete. E o nosso basquete tem tudo. Tem os sponsors para já. Portanto, nós temos um patrocinador que, por exemplo, faz o Unitel Basket, que é o Unitel, mas a gente não vê nos cartões telefónicos da Unitel, portanto, a publicidade dos nossos artistas. A Unitel não faz publicidade nenhuma ao basquetebol. Portanto, e deveria fazer. Portanto, a Unitel deveria ser o maior market para o próprio basquetebol. Já imaginou nos cartões de recarga ver a cara dos jogadores? Portanto, os jogadores estão aqui, estão lá fora. Mas por que é que não faz? Se calhar é falta de um riquinho. Falta de um riquinho. Falta de um riquinho a gerir o basquetebol. Portanto, essas ideias todas que eu tenho, do showbiz, juntar a cultura, o casamento, a cultura e o desporto. Portanto, quer dizer, no a intervalo precisa de um líder credível. Não é um líder credível, um líder com a imaginação. Um líder credível. Com a imaginação e com a capacidade de criação que tem. Portanto, não está-se a falar de alguém, está-se a falar de alguém que trouxe tão somente para Angola, Júlio Iglesias e Roberto Carlos. Portanto, não sou uma pessoa qualquer no showbiz mundial. Portanto, é disso que, neste momento, o nosso basquete
Olha, quando a gente fez isso, há anos atrás, Será, foi a desculpa, maravilha que foi, né? será que é desta que vai trazer LeBron James e outras Não digo, personalidades? não digo eles, porque não vir aqui Nós já trouxemos a maior equipa de basquetebol do mundo, portanto, os Globetrotters. Portanto, por que é que não vir equipas? Acho que está mais fácil vir as equipes onde os meus filhos estão a jogar, que é muito mais fácil vir. Isso para já fica, fica como promessa. Se eu ganhar na minha festa de tomada de posse, trazer uma equipa americana de basquetebol para a festa. Portanto, já, quando a gente tiver a gerir a federação, é claro que não está fora de hipótese a vinda de equipas da NBA, não está fora de hipótese a vinda das grandes estrelas, porque é isso que vai fazer desenvolver o nosso basquete. Portanto, e então, falando aqui, é muito mais fácil, será muito mais fácil comigo na presidência da Federação Angolana de Basquetebol, isso acontecer, toda essa mobilização. Okay. Aí uma pergunta que me fez, pronto, são várias e eu me perdi, mas eu queria responder. Vou recapitular a questão do desporto escolar. Ok. Exatamente. Claro, é importante conversarmos muito a respeito disso. Sei que pretende desenvolver, certamente, dinamizar o basquetebol no nosso país. E como é que fica a questão da formação dos próprios basquetebolistas, não é? O candidato... É uma carga de perguntas. O candidato mandou os seus filhos estudar para os Estados Unidos, não é? Estão lá a fazer o basquetebol, porque não aqui no nosso país. E quando é que nós teremos aqui escolas de basquetebol de modo a formar mesmo nossos basquetebolistas aqui com maior capacidade? As perguntas aqui são duras, eu pensei que fosse fácil. Bom, vamos lá ver uma coisa. Basquetebol escolar. Todo mundo fala do basquetebol escolar. Há muitos anos. Não de agora, portanto. Há muitos anos fala-se de basquetebol escolar. Mas são políticas. E até já acho que usam isso para projetos. Fala sempre no governo. Há dias no discurso da nação, o Presidente da República falou do basquetebol escolar. O Ministério da Educação fala do basquetebol escolar. O Ministério do Desporto fala do basquetebol escolar. Esse basquetebol escolar nunca acontece. Por quê? Porque só estamos a pensar projetos. E nós temos que ir para coisas práticas. O nosso projeto de basquetebol escolar é prático. É ir aos colégios. É identificar as escolas nos municípios, nos bairros de Luanda. Todos os colégios têm uma quadra de basquetebol. Todas as escolas têm uma quadra de basquetebol. Saber se há atividade, se os professores de educação física, se a escola tem equipas de basquetebol, se a escola tem uma seleção de basquetebol. É a primeira coisa. Havendo isso, fazer um plano com as escolas diretamente para incentivar os jogos. Se as escolas faltarem instrutores, faltarem técnicos, faltarem tanto os comissários, faltarem os juízes, faltarem árbitros, a Federação fornece e faz acontecer os jogos de basquete. Boas. Organizar torneios entre a escola. Portanto, a Federação... Intercolegial. A Federação não vai organizar, mas vai incentivar, vai promover. Portanto, isso é com relação ao basquetebol escolar. Portanto, medidas práticas. E nós temos essa opção. Na formação, eu vou lhe dizer uma coisa que é incrível. Eu ainda não estava no basquetebol e já tinha patrocinado 3 cursos de nível 3 a treinadores do basquetebol angolano. Portanto, eu sempre tive a preocupação da formação. O que é isso, nível 3? Só para é o nível o mais alto. Ok. Mais alto. Para lhe dar uma ideia que não acontece esse curso do nível 3 em Angola há mais de 5 anos. Portanto, foi na vigência do Maneda ou na vigência de Paulo Madeira que houve os últimos cursos de nível 3. Para lhe dar uma ideia que eu sou um homem atento à formação, portanto, há muito tempo, quando diz que levei os meus filhos para se formarem fora, meus filhos não foram jogar basquetebol fora, foram estudar.
eu preocupei-me com a formação deles. Como eles jogavam basquete, os olheiros viram-nos a jogar, e então o Benfica chamou-os, e depois a Seleção Nacional, e depois os americanos chamaram-os. Portanto, quer dizer que a opção deles irem lá para fora não foi para irem jogar basquete, foi para irem formar-se. A formação aqui está no nosso programa, não só dos jogadores, não só dos treinadores, árbitros, tanto mas dos próprios dirigentes também. Ok. Há necessidade de formar os dirigentes. E então, no nosso programa também tem esse aspecto que é a formação dos dirigentes, e que vamos fazê-lo, eu vou fazê-lo com grande facilidade, mesmo por isso, aproveitando a estadia dos meus filhos na América, aproveitando os contactos que tenho. Portanto, é muito mais fácil eu trazer treinadores e instrutores americanos para vir fazer clínicos, para virem fazer cursos em Angola, do que qualquer um dos candidatos. Okay. Portanto, quer dizer, tenho vantagens sobre os dois candidatos, por isso vou ser eleito. 11h52 em toda Angola. A menos caminhamos a passos largos para as eleições, não é? Já se fez várias sondagens, Riquinho andou pelo país a apresentar o seu programa de governação e tudo mais. As sondagens apontam vitória para o Riquinho, certo? Eu não diria isso, portanto, nós não devemos subestimar os adversários, mas estou muito avançado em tudo. É um candidato que lhe preocupa? Não, porque os dois candidatos, na sua história, portanto, nos feitos, que é o que os dois candidatos estão a usar, portanto, os feitos, porque a previsão do que se vai fazer é promessa, mas os feitos, os dois são engolidos por mim pelo seguinte. O meu historial é muito mais grande. Estou no basquetebol é pesado. a gerir com vitórias há 25 anos. Eu estive na gênese da gestão, portanto, de um dos candidatos, portanto, o candidato cessante, que foi vice-presidente do 1º de agosto para o basquetebol. Foi na gestão dele, portanto, que eu geri os jogos do 1º de agosto. Portanto, então eu estive na síntese do seu próprio sucesso. Portanto, isso é o candidato. O candidato Almeida, portanto, tem um historial de jogador muito forte, que eu também respeito muito. Aliás, se eu ganhar, vou convidá-lo para o meu elenco, vou nomeá-lo como alto comissário para o basquetebol. Okay. Mas a sua história no dirigismo e na gestão desportiva deixa muito a desejar, porque foi deputado, entrou calado e saiu mudo da Assembleia Nacional. Como é que vai trabalhar com alguém que deixa muito a desejar? Nesse aspecto, no aspecto passado, historial, no aspecto historial, portanto, entrou mudo e saiu calado da Assembleia Nacional. Nunca ouvimos a falar sobre desporto, a defender leis, nem nada. Portanto, isso como deputado. Como secretário-geral, ou secretário, secretário, portanto, tem vice-ministro, né? Depois tem o secretário. Secretário de Estado. Como secretário de Estado. Portanto, nunca ouvimos reunir, nem com os seus colegas do Petro do 1º de agosto. Portanto, afastou-se completamente do basquetebol. Portanto, uma pessoa que tem esse passado, o que é que tem, que credibilidade tem para dizer que vou fazer isso? Se nunca fez, se não tem histórico. Eu não. 11h54. Eu falo que vou fazer porque tenho uma história, porque já fiz. Portanto, e quem fez uma vez faz 2, 3, 4. Portanto, isso é por um lado. Por outro lado, sem eu estar no basquetebol, e não estava quando fiz isso tudo. Quando fiz o Afrobasket, não estava no basquetebol. Quando fiz a formação dos técnicos para o basquetebol, não estava no basquetebol. Agora, estando no basquetebol, como presidente da federação, é lógico que farei muito mais. Portanto, em suma... Ou seja, Riquinho está muito à frente da concorrência. Não, é natural. É natural, mas isso não basta. Portanto, os programas... e nós também temos vantagem nos programas.
Portanto, o meu programa é o único programa que fala diretamente nos moldes dos campeonatos regionais. O meu programa é que fala dos dinheiros para os clubes. É mais execuível. Não, vai de encontro às necessidades dos clubes e da população votante. Portanto, o meu programa é que fala na vinda de seleções do mundo para Angola. Portanto, o meu programa é que fala no aumentar os jogos dos jogadores dos clubes com a vinda de equipas dos Estados Unidos e equipas americanas. O meu programa é o mais prático. O mais prático possível. 11h52, só resta mesmo para deixar aqui um minuto ao Riquinho, não é? Qual a mensagem que oferece deixar ao público votante e também, claro, à massa governamental do nosso país? Olha, continuem a acarinhar o basquetebol. Nós estamos numa disputa eleitoral, não estamos num campo de batalha. Somos muito poucos, todos fazem falta. As ideias... Eu gostei quando o candidato cessante diz que gostou das ideias dos outros candidatos, mas não sabe como é que vai implementar. Isso é bom. Isso é bom quando nós reconhecemos que há muitas ideias boas que estão à mesa agora na campanha. Dizer para votarem não em nomes, mas votarem na verdade desportiva, votarem no candidato que de facto dá mais esperanças de Angola voltar a ser uma potência africana e quiçá mundial. Ok, Riquinho, um grande abraço, obrigado pela sua disponibilidade, foi um prazer conversar e saber um pouco mais do seu programa e vamos contar, obviamente, nas próximas oportunidades. Um bem-aja e que tudo corra dentro da normalidade, que a vitória seja certa. Faltou, portanto, o único candidato que tem música. E ponha a fechar a minha música. Certamente vai fechar aqui a música. Riquinho, um grande abraço, tchau, tchau. Voltamos na quarta-feira com grandes momentos, grandes novidades do showbiz angolano. Ser vencedor na vida é levar a vida com verdade. Onde quer que vá, seja sempre do bem, seja verdadeiro. O resto são papas de Acalumba. Tchau, tchau, Luanda. Grande dica. Rádio Stop FM 107.3